Então, temos esse termo que é chamado de energia de ativação, certo? O que é essa energia de ativação? Vocês lembram lá do gráfico que eu mostrei lá no simulador? É um gráfico muito parecido com isso aqui, certo? O que acontece? Aqui a gente está vendo um gráfico, certo? De energia de uma reação de endotérmica, uma reação endotérmica. E aqui uma reação exotérmica. Como que eu sei disso, professor? Olha, os reagentes, certo? Eles estão com energia menor do que os produtos. Então, para formar produtos, o sistema tem que fazer o quê? Absorver energia do meio, certo? Absorver energia das vizinhanças. Então, quando ele absorve a energia das vizinhanças, a gente diz que é uma reação endotérmica. Agora, nesse outro caso aqui, os reagentes têm entalpia ou energia maior do que os produtos. A formação de produtos libera o quê? Energia para a vizinhança. Então, estamos falando de uma reação exotérmica, ok? Então, o que acontece? A energia de ativação é justamente esse picozinho aqui, ó, certo? Quando a gente aprendeu termoquímica, o que acontecia? A gente dizia que a reação química desses reagentes para formar produto é somente a diferença dessa energia. Se eu der somente essa diferença de energia, a reação vai acontecer. E, gente, a cinética mostra que isso aí não é necessariamente verdadeiro. Por quê? Existe uma energia de ativação, certo? A gente precisa de uma energia a mais para que a reação aconteça. Seja uma reação endotérmica ou seja uma reação exotérmica, certo? Por mais que esses reagentes entrando em contato e reagindo entre si liberem energia para o meio, tem que haver uma energia inicial. É essa energia que a gente chama do quê? Energia de ativação, certo? Então aqui poderia ser, por exemplo, a reação de combustão. Para a reação de combustão acontecer, o que precisamos? Normalmente precisamos do quê? De uma faísca, de um atrito, né? Para o fósforo acender, você pode deixar milhares de anos um fósforo lá em cima da bancada ou em cima da mesa que ele não vai pegar fogo sozinho. Como que ele pega fogo? Como que acontece a reação de combustão? Quando você faz o atrito do fósforo com a caixinha dele, certo? A mesma coisa lá no caso que eu falei anteriormente, né, do botijão de gás. Se tem um vazamento de gás, ele está em contato com oxigênio, não necessariamente acontece a reação química. Ela vai acontecer quando há uma faísca. Aí a reação se processa, tá? Esses dois casos que eu falei são reações exotérmicas, uma grande liberação de energia para a vizinhança. Então, a energia de ativação é essa energia que faz com que as reações aconteçam, certo? Ou é aquela energia que produz o que a gente chama de complexo ativado, tá? Vamos olhar lá anteriormente? Esse aqui a gente chama esse camarada, certo? Ou esse arranjo de moléculas aqui de complexo ativado, certo? Por quê? Quando um reagente ou esses reagentes entram em contato entre si, se esse contato tiver energia suficiente para formar o produto, ou seja, tem energia suficiente para formar esse complexo ativado, certo? Os produtos serão formados ou poderão ser formados. O que é esse complexo ativado? Aí eu mostro ele aqui melhor, tá vendo? É o momento em que esse arranjo, quando há a colisão, forma um arranjo entre todos esses átomos aqui, no qual as ligações entre eles, vamos dizer assim, são muito similares, certo? Ou seja, você tem uma ligação química entre hidrogênio e hidrogênio e entre cloro e cloro. Se eles batem entre si e formam um complexo ativado, há a possibilidade muito grande de formar HCl. Por quê? Esse complexo ativado ele faz com que haja uma diminuição da energia dessas ligações aqui, certo? E aí pode haver a formação desse composto HCl ou não, pode voltar a formar aquilo que já tinha anteriormente, que é o ClCl, certo?
Então esse complexo ativado aqui, esse arranjo, é que faz com que haja produção, né, ou haja a produção de substâncias, certo? No caso aqui HCl, que são substâncias diferentes dos reagentes, certo? Vamos lá tentar entender melhor isso? Olhando aqui o simulador, o que acontece? Temos a reação química aí, certo? Deixa eu reiniciar aqui. Temos a reação química abaixo. A com B e C, AB mais C, certo? Então eu vou lá botar A de novo. Como a gente observou anteriormente, tá? Não necessariamente a presença deles dois vai produzir a reação química. Agora o que acontece, gente? Se eu aumentar um pouco a temperatura, olha o que acontece com a energia média total. Que energia média é essa, professor? Eu estou aumentando o quê? A energia cinética aqui. Ou seja, o movimento dessas moléculas ou átomos. Quando eu aumento o movimento, eu estou dando energia para o sistema. Se eu dou energia para o sistema, eu estou me aproximando o quê? Daquela energia lá de ativação, que é a energia que vai ou que pode produzir, que pode efetivar essa reação química, que pode produzir essas duas substâncias, A, B e C. Vejam vocês, quando eu aumentei a temperatura, foi acontecendo a reação. Agora eu estou acima da energia de ativação. A reação química ela acontece. Vamos ver? Vou dar uma parada aqui, ó. Temos produtos aí A e B, tá vendo, ó? A e B, certo? Ainda temos alguns reagentes e temos produto C, tá vendo, ó? Então temos 3 desse, ó, 1, 2, 3 e 3 desse. A reação está acontecendo. Professor, ainda temos reagentes? Temos. Por quê? Se C bater com a B, eu posso fazer com que a reação química retorne. Olhem para cá, para esse símbolo aqui, ó. Esse símbolo quer dizer o quê? Que essa reação química é uma reação reversível, tá? Esses reagentes formam os produtos, mas os produtos podem vir a formar os reagentes novamente, tá? Então, quando chegamos nesse patamar aqui de energia de ativação, que a energia do sistema como um todo está acima dessa energia de ativação, esses reagentes podem formar o produto, certo? E formam uma quantidade considerável. E esses produtos também podem vir a formar reagentes novamente. Então, no sistema, na verdade, a gente vai ter as 3 substâncias ao mesmo tempo, certo? Essa energia aqui eu fiz com que ela aumentasse a energia do sistema como? Aquecendo o sistema, certo? Outra coisa, gente, essa é uma energia média, tá? Por que uma energia média? Gente, quando eu aqueço aqui, essa parte de baixo é que se aquece primeiro, certo? Aqui em cima vai estar menos aquecido. A gente diz que vai ter um gradiente aí de temperatura ou de energia. Então, nesse sistema, e em todos os sistemas, tá, gente? A gente vai ter átomos e moléculas com energia cinética diferente. Então, se eu tenho 2 átomos com pouca energia, eles vão bater e voltar. A reação química não acontece. E nesse mesmo sistema eu posso ter 2 átomos com muita energia cinética. Quando eles batem, acontece a reação química. Tá? Então, dentro de um mesmo sistema acontecem essas duas coisas, certo? Então, isso é uma das explicações do porquê não temos, por exemplo, reações químicas com 100% de rendimento. Por quê? Porque temos ali substâncias com energias diferentes, certo? E a maioria das reações químicas elas têm esse cunho reversível, certo? Reações de combustão, por exemplo, a queima de um papel, alguma coisa assim, que são reações que têm um caráter mais irreversível, tá? Mas mesmo assim, não há produção, por exemplo, né, dos produtos esperados, por exemplo, numa combustão completa, se eu considerar esse caso da queima do papel. Isso acontece também por questões cinéticas, tá? Que a gente vai ver em próximas aulas, quando a gente estudar mecanismo de uma reação química. Mas o que eu quero dizer?
todas as substâncias, ou todos os constituintes da substância aqui, eles não vão ter a mesma energia. Tá? Então, quando você tem energia suficiente para formar o produto, há a formação do produto. Quando você não tem, não há a formação desse produto. Tá? E em reações reversíveis pode acontecer o que? Os produtos reagirem entre si e voltar a formar, ou os produtos reagirem entre si e voltar a formar os reagentes anteriormente. Então, se eu iniciar novamente aqui, ó, vocês vão ver que há a presença de todos eles, tá? E a gente está acima da energia cinética. Se eu diminuir um pouco, certo? Deixa eu reiniciar aqui. Então, colocando novamente, olha lá, a energia média está lá, certo? A reação química pode acontecer com eles juntos, principalmente se tiver muitos, tá? Mas ela vai acontecer o quê? Em um tempo menor, né? Se eu aumentar um pouco, quanto mais eu chego próximo da energia de ativação, vai acontecer. Ó, aconteceu uma da reação aqui, ó, certo? Passou um tempo e aconteceu a reação. Olha aqui, ó, A e B e C. Só que ela não foi tão rápido como seria se eu aumentasse a energia do sistema. E aí a pergunta, por que aconteceu essa reação, professor? Se a energia aqui está longe da energia de ativação. Olha, porque isso aqui é uma energia, como eu já falei, uma energia média total. Temos aqui, tá, constituintes que têm energia maior que outro, certo? Então, se esses constituintes que têm uma grande energia, certo? Eles podem colidir entre si, formando os produtos. Agora, há uma formação muito pequena de produto. Se eu quero aumentar a formação de produtos, eu tenho que aumentar a energia, certo? Média do sistema, para acima da energia de ativação, ou muito próximo a ela. Ok? Então, gente, na teoria das colisões, nesse modelo, né, conhecido como teoria das colisões, a gente tem alguns pressupostos. Então, para que ocorra uma reação química entre duas substâncias, é necessário que, primeiro, essas substâncias elas têm que ser reativas, como eu mostrei lá no simulador. Se você botar duas substâncias que não reagem entre si, ou seja, que elas não formam ligação entre si, não há reação química, certo? Apesar da temperatura, você pode aumentar demais a temperatura ali e não vai acontecer. Segundo, tem que haver choque entre essas moléculas. Se não houver choque, a reação química não vai acontecer, certo? O choque entre essas moléculas tem que acontecer com orientação favorável. Aí eu vou mostrar para vocês rapidinho lá no simulador o que seria isso. Esse choque que tem uma orientação, né, favorável para acontecer, ele tem que ter energia suficiente para formar os produtos. Aqui tem uma reação química, ó, entre A, certo? E tá BC aqui. Então, eu tenho que dar energia suficiente para a reação química acontecer. Então, eu vou puxar isso aqui para acontecer a reação. Não aconteceu ainda, né? Vamos reiniciar. Tenho que dar mais energia. Não aconteceu. Certo? Então, vamos reiniciar de novo. Vou botar mais energia ainda. Ó, reação química aconteceu. Você viu que houve a formação? E ao mesmo tempo que houve a formação, certo? Desse produto ou desses produtos, há a formação reversa, tá? Porque a mesma energia que forma aqui, que é aquela energia de ativação, é a energia que forma esse. Ó, e depois eles bateram e separaram entre si. E aí eles só vão formar novamente o produto aqui se eles baterem frontalmente um com o outro, que é essa orientação favorável que a gente diz. Se eles não baterem frontalmente, eles não vão formar o produto. E era isso que eu ia mostrar para vocês aqui, ó. E que está sendo mostrado aí, que eles estão se colidindo, mas não estão colidindo em uma orientação favorável. Então, se eu mostrar aqui o simulador, por exemplo, de lado, para ele bater um pouquinho de lado lá, ó, eu posso botar toda a energia que for, mas não há a formação, tá vendo? Por que não houve a formação? Porque eles não bateram em uma orientação favorável, que é essa orientação frontal. É essa orientação onde há a formação de uma ligação química. Certo? Se eles baterem de lado, não vai haver a formação dessa ligação química. Certo? Ou esse empareamento de
elétrons. Certo? Então é isso que vem trazendo a teoria das colisões.